salve, paz e bem, Papo de Padre no ar, obrigado pela sua presença. Uma pergunta simples, talvez difícil de responder. Você é feliz? Sim? Não? Qual o critério que você usa para a felicidade? Isso é muito importante, porque diante do critério que eu uso, eu vou saber se eu sou ou não feliz. Só que às vezes os nossos critérios são muito humanos. Talvez você é feliz porque você tem família, você tem saúde, você tem casa. São fatores importantes. Mas será que é isso que norteia o sentido da felicidade? Olha, tenho vivido cada vez mais ouvindo histórias e percebo que as pessoas estão cada vez mais tristes, menos realizadas. Estamos cercados de tantas coisas, mas lá dentro não está legal. Por isso o Papo de Padre começa hoje uma série sobre a felicidade. Vamos buscar a felicidade. Eu quero uma receita da felicidade. E existe essa receita. Poderia usar vários critérios, mas eu vou usar um critério. Na verdade, o único critério que fala plenamente a nosso coração. Pego a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo está aqui, ó. Chamado no capítulo 5 capítulo 5 de Mateus, ou também na versão de Lucas, Jesus fala algo próprio sobre a felicidade. Vamos passo por passo, a cada semana, mergulhar um pouco naquilo que Jesus diz. Mas não somente no lado teórico, vamos na prática. Vamos buscar essa felicidade na vida das pessoas e refletir em nós. Será que eu estou buscando e encontrando esse caminho? E hoje, de modo especial, abrimos com a felicidade. Felizes os pobres em espírito. Por isso estamos aqui, ó. Para quem não conhece, estou na Grande São Pedro, uma periferia aqui da cidade de Vitória, capital Vitória do Espírito Santo, onde, por a graça de Deus, eu fui padre aqui durante 4 anos e meio. Meus primeiros anos de sacerdócio foi aqui, nessa alegria de lugar. Lugar de muita pobreza também. Já foi muito mais pobre, chamado lugar de toda a pobreza, era aqui. Papa João Paulo II esteve aqui neste lugar. Histórias felizes e tristes, pobres em espírito. A pobreza material, o pobre por ser pobre, me leva a Deus? Me leva à felicidade? E os ricos? Não são felizes? Mas não parece ao contrário? É sobre isso o nosso Papo de Padre. Espero contar com a sua presença e a sua participação. Vamos refletir juntos. Mas antes de nós entrarmos lá na Grande São Pedro, olharmos um pouco mais esta pobreza, precisa de uma ajuda de um universitário para poder mergulhar um pouco mais nesse mundo bíblico da bem-aventurança. Olha onde nós viemos parar. Tudo bom? Tudo bem? Precisamos de uma ajuda. Viemos atrás de universitários. Que o assunto aqui precisa de um grande conteúdo. Temos aqui Padre Arthur Francisco Giuliatti dos Santos. Doutor em Bíblia, Sagrada Escritura, como é que é? Isso. Sagrada Escritura pela Pontifícia Gregoriana em Roma. Para a gente poder entender esse caminho da felicidade, o caminho das bem-aventuranças. Vamos lá? Vamos. Padre, estamos começando uma série agora sobre a felicidade. Critérios, as pessoas têm inúmeros critérios de felicidade, né? Pode ser material, emocional, saúde, assim por diante. O próprio Jesus Cristo, ele tem um discurso ali, né? Que nós chamamos das bem-aventuranças, que é um itinerário, um caminho sobre felicidade. E gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o que é a importância desse discurso. Parece ser chamado também de Sermão da Montanha. A palavra bem-aventurança é uma palavra, ela vem aqui do grego, né? Felizes, bem-aventurados, é o makarioi, né? Que Jesus usa por 8 vezes no sermão, na introdução, nessa introdução do Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças, né? Dizendo e falando de pessoas que normalmente, do ponto de vista material e do ponto de vista social e humano, não são pessoas felizes, né? Os pobres, os que choram, né? Os que têm fome e sede de justiça e outras questões que ele coloca aqui. Isso parece estranho, né? Ele chamar feliz um pobre, feliz quem tem fome, feliz...
Esse é um caminho que eu posso dizer, uma proposta de felicidade para o ser humano está a partir da vivência das bem-aventuranças. É porque a perspectiva de Jesus é outra. A perspectiva de Jesus é a perspectiva do reino de Deus. Não é perspectiva sociológica, não é perspectiva econômica, não é nem mesmo a perspectiva, digamos, da saúde, ou mental, ou corporal. A perspectiva de Jesus também não é perspectiva espiritual, como querem alguns, mas é algo que engloba o todo, né? Mas a perspectiva dele é a perspectiva do reino de Deus. A perspectiva sociológica, ela tem, ou seja, tem o seu papel. Nós precisamos, né, de nossos espaços, nós temos a questão emocional, a questão financeira, econômica, são importantes para a nossa realização. Mas o que Jesus toca para nós, o ponto central do reino de Deus, é aquilo que é principal para nós. Do ponto de vista da fé, Padre Anderson, é isso mesmo que nós podemos dizer. Porque nós também temos que colocar Jesus dentro do seu contexto, né? Qual era o contexto de Jesus? Contexto do Oriente Médio. O que é que as pessoas sabiam de felicidade ali? Não? Por exemplo, para os egípcios, aonde estava a felicidade? Para os egípcios, a felicidade ela estava, por exemplo, nos bens materiais. Então, é verdade que à morte, o que se fazia? O faraó colocava lá todos os seus tesouros, as suas riquezas, comidas, etc. Para os gregos, por exemplo, onde é que se encontrava a felicidade? Na sabedoria, né? Sabemos a sofia, filosofia. Quem é o verdadeiramente feliz? É aquele que conhece a sabedoria. A felicidade para os gregos estava no conhecimento. Para os romanos, vamos falar então das 3 grandes civilizações desse tempo. Para onde é que estava a felicidade para os romanos? Estava na conquista do poder, nas guerras, na força bélica, na conquista de regiões. No tempo de Jesus, toda aquela região da Palestina estava sob a conquista romana. Então, Jesus apresenta uma outra perspectiva. Não está nem na sabedoria, não está nem nos bens materiais e não está também na força bélica ou na força humana. Onde é que se encontra a sabedoria? A sabedoria se encontra em Deus. Mas ele diz lá, bem-aventurados os pobres em espírito, né? Então, por que Jesus diz isso no Evangelho de Mateus? Quando lá em Lucas, nas bem-aventuranças de Lucas, o discurso é diferente, bem-aventurados os pobres. Então, será que em Mateus Jesus não estava se referindo, por exemplo, aos pobres economicamente? Não, ele estava se referindo também a eles. Só que essa ideia do em espírito, e nós sabemos que Mateus escreve para comunidades que se converteram à palavra de Jesus, exatamente dentro da visão judaica, né? Eram judeus que se converteram e que conheciam o Novo Testamento, conheciam os rabinos. No ensinamento rabínico, o que significava ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito significava estar com o espírito de tal forma, ligado a Deus, que vivia segundo a obediência da palavra de Deus. Então, quando se diz, por exemplo, pobres em espírito, são aqueles que não têm, por exemplo, o orgulho que tinham os fariseus. Vamos nos lembrar que lá no capítulo 6, versículos de 1 a 18, e também no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Eles eram orgulhosos. Eles não eram pobres em espírito, eles eram orgulhosos em espírito. Então é nesse sentido que ele usa a expressão em espírito. Então, Jesus, nesse ponto, ele é revolucionário. Por isso que o discurso dele, às vezes, não bem entendido, não bem aceito, porque ele joga uma bomba ali mesmo, né? Ou seja, o critério que eles tinham de felicidade, ele põe por terra. Que é engraçado que até hoje nós somos mais egípcios, nós somos mais gregos, né? Mais romanos do que às vezes o próprio reino de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Jesus é revolucionário não no sentido como nós às vezes usamos o revolucionário, né? Mas ele de fato, ele destrói essas outras perspectivas, né? Onde é que se encontra a felicidade? A felicidade não está no ter, ela não está no poder e não está no prazer, que são aqueles famosos 3 pecados das 3 tentações de Jesus lá em Mateus
capítulo 4. O ter, o poder e o prazer, né? Por isso, então, que as pessoas, como têm esses critérios da vida, elas acabam não sendo felizes. E por isso é muito comum dizer, eu só tenho momentos felizes, eu tenho momentos de prazer, eu tenho momentos de ter, eu tenho momentos de poder, mas não tenho isso. Então, ter essa referência em Cristo muda toda a minha concepção de vida. Uma das referências de Mateus, quando ele monta esse primeiro discurso, é justamente, além dos livros sapienciais que ele certamente conhecia, certamente são os Salmos, né? Então, o que diz o Salmo 62? Né? A minha alma tem sede de Deus. Então, essa é uma perspectiva que normalmente nós nos esquecemos, né? Nosso corpo tem fome de comida, sede de água, nós temos sede de outras coisas, de bens, mas o nosso lado espiritual, digamos assim, ele tem fome de quê? De Deus. Então, Jesus quer chegar exatamente aí. Se você pode preencher tudo na sua vida, mas se você não preenche aquilo que de fato é o essencial, que é o Espírito, você não chega a lugar Então, nenhum. os Padres da Igreja é um período da história do cristianismo, do primeiro século até o século VIII, mais ou menos assim, são os principais personagens, as principais doutrinas, né, formações, e assim por diante, ali surgiram. E eu fui atrás, né, algumas aqui, sinto muito, não tem em português. Aqui tem as bem-aventuranças no comentário dos Padres latinos, né? Acho que me enriqueceu bastante aqui nesse sentido. Eu tenho aqui um livro fantástico, padre, de Gregório de Nissa, é um padre da igreja, homilia sobre as bem-aventuranças. E em português nós temos aqui Santo Agostinho, o Sermão da Montanha, isso sobre a fé. E esses padres aqui, esses personagens, conheceram o grego, como o senhor conhece o grego, conhece as fontes, e ali traz para poder a gente entender, porque se nós não entendemos isso daqui, a gente vai ser feliz nunca. As pessoas ficam se batendo, sofrendo suas angústias, porque os critérios de felicidade delas são outros. Então, todas essas coisas que na humanidade nós ensinamos como sabedoria humana e que são importantes para todos nós, ela ganha de fato a sua plenitude no ensinamento de Cristo. O ser humano que não é só carne, como diz a Escritura, mas o ser humano que é também espírito, né? Tem até a palavra do Antigo Testamento hebraica que é nefesh, é uma respiração, mas uma respiração que depende de Deus, Ele que é a fonte de tudo. As bem-aventuranças fundamentais são aquelas que nós encontramos em Lucas. O que Mateus fez? Mateus fez um estudo disso e ele então acrescentou uma série de coisas em relação a isso, porque isso dizia muito para quem? Para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Alguns padres da igreja, como o Agostinho aqui, traz a questão do lugar das bem-aventuranças, que é o monte. Isso. O fato de ser um monte tem alguma importância com, no caso, Moisés, não é isso? Para dizer que é a nova orientação? O monte na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ele sempre lembra o quê? Ele sempre lembra o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, que é onde Deus deu os mandamentos. Então, o que é que Mateus faz colocando Jesus no monte? Ele apresenta Jesus como se Jesus fosse uma espécie de novo Moisés. Então, Jesus é aquele que estaria dando a nova lei. Por isso também, muitas vezes, durante o tempo dos estudos e todo o tempo de reflexão da igreja a respeito do Evangelho de Mateus, ele sempre foi conhecido como o Evangelho da Igreja, né? No sentido em que ele traz a nova lei dessa nova comunidade, que é o que? A expressão do reino de Deus. Então, Moisés, no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos. Aqui, Jesus fala das bem-aventuranças. E tanta verdade que alguns autores e alguns documentos antigos trazem alguns até 7, porque 7 é o número da perfeição. Isso. Outros trazem 9 e outros trazem 10 e alguns traziam 12. Né? Mas os que traziam 10, os que traziam 10 era exatamente para quê? Para mostrar que assim como Deus deu no Antigo Testamento 10 mandamentos, assim Deus deu
por meio de Jesus, o Novo Testamento, 10 bem-aventuranças. De qualquer forma, Mateus, por exemplo, provavelmente ele pensou a partir disso. Assim como no Antigo Testamento nós temos a Hamishah Hamishei HaTorah, quer dizer, os 5 pedaços da lei, né, que é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da lei. Então, assim, em Mateus nós temos o quê? 5 sermões. São muitos detalhes. Por que é importante a gente entender isso? Porque eu tenho que ter consciência que essa palavra, ela é um critério fundamental para o meu entendimento de felicidade. Então, ter esses elementos me ajuda. Quero voltar a alguns textos aqui. Olha que o comentário de um padre da igreja, Cromácio de Aquileia. Próprio assim, Deus é Deus de cada lugar e cada criatura, porque Ele é autor de todas as coisas. Mas esta sentença do profeta e profunda espiritual é o Deus das montanhas e não dos vales. Montanhas são os patriarcas, os profetas, também os apóstolos, os mártires. Enfim, esta montanha sobre a qual o Senhor ensinou as bem-aventuranças aos discípulos era uma prefiguração da igreja. Então, eu acho muito bonito isso, ou seja, eu gosto de falar isso. Montanha é feita de pedra. Pedro, sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Então, a montanha é o lugar realmente do encontro de próprio Cristo, né? Isso é fundamental. E eu gosto, já antes de eu falar, o senhor tocou no assunto da quantidade, dos números das bem-aventuranças. Se são 7, 8, 9, 12. Santo Agostinho fala de 7. Porque a oitava é o retorno da primeira. Exatamente. E ele compara 7 aos 7 dons do Espírito Santo, de Isaías. Ele compara os 7 dons e na leitura bíblica, seja do Antigo como do Novo Testamento, se você toma, por exemplo, o livro do Apocalipse, você vai ver a importância do número 7. O que é o número 7? O número 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição. Né? Então, muitos autores eles fizeram essas abordagens, né? E essas divisões, às vezes juntando uma bem-aventurança a outra, dividindo 2 bem-aventuranças, exatamente para se chegar a essas reflexões, né? Que ligavam, por exemplo, a esses números, que se ligava a essa ideia, que era uma ideia teológica, mas sempre se fazia isso. Estamos aqui numa escada. Boa parte dos padres da igreja, eles comparam as bem-aventuranças como um itinerário e falam como degraus, em que eu vou subindo passo por passo para poder chegar lá em cima. Meu objetivo é lá em cima, que é a 8ª bem-aventurança. Só que para poder chegar lá, eu não consigo, por exemplo, fazer isso daqui, não dá. Eu posso talvez pular 2 degraus, até consigo. Mas ele fala que nas bem-aventuranças não é possível você pular. O primeiro degrau, o primeiro passo da felicidade é a pobreza em espírito. Enquanto eu não passar por essa parte, eu não conseguirei a mansidão, não saberei a aflição, não terei a fome e assim por diante. Por isso que a primeira palavra de Jesus em Marcos é: convertei-vos e acreditai. Não tem itinerário, não tem subida de escada. Aliás, não tem nem escada se não houver conversão. Porque quem não se converte não consegue ver escada. Porque quem não se converte pensa numa felicidade que é simplesmente uma felicidade muito plana, só isso aqui. Jesus, ele propõe algo maior. Por isso que você vai encontrar isso também em nível de Antigo Testamento e também em nível de Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Você vai encontrar essa ideia, que é a ideia do subir. É como se você estivesse de fato subindo uma escada. E que te leva a montanha. Que te leva aonde? Te leva a Deus. Aonde é que Deus está no Antigo Testamento? Na montanha. Graças a Deus. Prazer. Aqui, comunidade São Nicolau, aquela igrejinha ali, ó. Comecei a
anos atrás, eu só fui pároco aqui, uma alegria muito grande. Estamos na Grande São Pedro, em Vitória, na periferia da capital Vitória, no estado do Espírito Santo. Quantos anos o senhor mora aqui, seu Pedro? Eu moro aqui há 19 anos. 19 anos. E a igreja está sob meu controle já há 18 anos. 18 anos. Seu Pedro, eu estou atrás de uma pergunta. E eu quero que o senhor me ajude a responder e ajude as pessoas a compreender. O senhor é feliz? Sou feliz para servir a Jesus Cristo, eu sou feliz qualquer hora, em qualquer lugar. Eu desde que meu coração está entregue a Jesus Cristo, para mim é a maior felicidade do mundo. Todo mundo aqui só acha que é feliz, seu Pedro? Eu acho que a felicidade vem de Jesus Cristo, né? Se você faz o bem, você é feliz. Se você faz o mal, você não é feliz. Quando a gente trabalha para Deus, a gente tem muita felicidade na vida. Que tudo que você vai fazer dá certo. Agora que a pessoa que não trabalha para Deus não tem um coração contrito em Jesus Cristo, tudo que ele vai fazer sempre dá uma coisa e dá errado, né? Aí eu botava as cadeiras aqui, o que não dava tá lá fora, botava aqui do outro lado. E era bom ter uma missa em casa, né? Eu fiquei aqui 8 anos celebrando aqui, ó. A paz esteja nessa casa. Amém. A senhora é feliz? Graças a Deus. Por que a senhora é feliz? Eu sou feliz que, graças a Deus, eu tenho saúde, estou com minha esposa há 45 anos que nós vivemos juntos, com os meus filhos, tem 18 netos, e agora já vem mais neto de novo, acho que para 19, agora já vou ser bisavó também. Que legal. Ah, são vocês dois? Quando nosso casamento, meu mais dela. A Santa Ceia. Nós temos vida pela frente, mas não precisa de luxo. Nós não nascemos no meio do luxo, nós somos de família carente, né? A gente passa a vida tranquila, mas ela nunca discutimos na minha vida, nunca briguemos, nós dois. Mas o meu pecado, eu quero pedir perdão a Deus. Senhor, eu vou trabalhar para ti, para o Senhor me perdoar dos meus pecados. Que isso maravilhosa é essa? Olha aquele prédio lá no terminal de Taparica lá. Lá em Taparica, Vila Velha. Aqui Vitória, ali a ponte da passagem. Sabe por que o senhor é feliz? Porque o senhor é pobre aqui, ó. O senhor é pobre aqui, o senhor depende de Deus. Depende de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira felicidade. Pode estar aqui, pode estar lá, pode em qualquer lugar. O importante é estar diante dele. Diante dele. Não adianta você ter muita riqueza e não ser feliz, né? Padre. Salve. Salve. Bom? A paz nessa casa. Amém. De cara, vocês são felizes? Muito. Por quê? Porque qual o critério que você coloca para saber que é feliz? A gente acha que a gente não deve nada a Deus, porque Ele é acima de tudo. Ele nos dá a felicidade e a gente procura nele a felicidade. E tem uma bem-aventurança, que é logo a primeira, que ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito. E eu fui lá na casa do seu Pedro. Estive lá na casa do seu Pedro, um homem pobre, sabe? Mas percebi que esse homem era rico demais. Aí eu perguntava essa questão uma pessoa que tem condições melhor de vida, que mora de frente para o mar, que é agraciado também por Deus, a gente percebe que essa pobreza em espírito não é simplesmente algo próprio material. E aí é poder verificar realmente que ou em qualquer lugar que eu esteja, numa periferia, ou num grande centro, ou numa privilegiada área daqui, eu posso encontrar essa pobreza. Com certeza, né? Com certeza. Essa pobreza eu entendo que é ser humilde, né, perante a Deus, né? A humildade de espírito é você colocar Deus em primeiro lugar, Deus no centro de tudo. Só que às vezes as pessoas confundem a felicidade com um sorriso, um bem-estar e tudo mais. Só que a felicidade ela é permanente. Quando eu entendo que quando eu vivo essa pobreza, o pobre, você falou assim, palavras-chaves, né? Humildade, dependência de Deus, são palavras fundamentais. E eu posso estar num momento difícil na vida, mas eu sou dependente de Deus.
eu sou humilde e eu ainda continuo sendo feliz. Que a felicidade não é só entre os momentos felizes. Eu posso ter a vida inteira feliz, desde que sempre eu esteja na humildade e vivendo essa pobreza de Deus. A vida sempre foi assim, privilegiada nesse sentido? Nada, que isso, começamos de forma muito humilde, com muito trabalho no início, e fomos agraciados por Deus, as coisas foram melhorando, fomos trabalhando, tivemos nossas dificuldades, né? Fomos superando, e graças a Deus chegamos num patamar de estabilidade emocional, estabilidade financeira. As coisas foram acontecendo com o decorrer do tempo. Então, assim, a gente sempre obedeceu e tentou acompanhar aquilo que nos foi dito desde a infância. E daí por diante tomamos a consciência e buscamos sempre ir à igreja aos domingos e sentimos que isso nos faz bem, nos traz assim um bem-estar. E daí, percebendo isso, a gente passa para os nossos filhos, né? E tem alguns textos de alguns padres da igreja. Os padres da igreja são aqueles que viveram nos primeiros séculos do cristianismo. Um deles, Santo Ambrósio de Milão, ele foi responsável pela conversão de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: felizes os pobres, diz, não todos os pobres. A pobreza de fato se encontra no meio. Os pobres podem serem bons quanto maus. Quem é pobre do espírito, de fato, não se incha, não se exalta em seus pensamentos inspirados pela carne, que é a humildade. Então, vemos lá, podemos ter ricos de si mesmos na periferia. Sim. E podemos ter pobres num grande centro, num lugar chique de classe média e classe alta. Vocês também servem na igreja? Sim. Somos ministros há 6 anos. Ministro de Eucaristia, 6 anos. Graças a Deus fizemos nosso ministério, estamos terminando agora, né? E foi muito importante para nós. Nós crescemos muito espiritualmente com esse ministério. Então, é lá que a gente reforça. A gente é renovado, a gente se renova, as nossas forças, as nossas orações. É lá que a gente busca, que a gente realmente encontra o que a gente procura. Nós estamos no primeiro degrau. Os padres da igreja falam que o caminho da felicidade, das bem-aventuranças, é uma escada, é um degrau, que passo a passo, o primeiro dele é a pobreza. Procure no seu meio, no seu ambiente de vida, a viver essa pobreza, a depender completamente de Deus, não se encher de orgulho. Esse é o primeiro passo de uma vida feliz.